dia, irmãos. Feliz sábado. Vamos agora para os momentos de louvor. E nós vamos cantar o hino Música Celeste, o 423. O hino que alguns sábados atrás as mulheres cantaram. Então eu acredito que todas as mulheres sabem esse hino, 423, Música Celeste. Então nós vamos ensinar para os homens. A primeira estrofe só as mulheres vão cantar, a segunda e a terceira os homens também. E agora nós teremos o segundo hino, que vai ter a participação de toda a igreja. Vai haver momentos que será só os homens, só as mulheres, e vai haver um momento que vai ser só a galeria. Então, pessoal, vamos prestar atenção, vamos fazer parte do louvor, que vai ter um momento em que nós vamos ouvir só a parte de baixo, só a parte de cima, para ficar lindo, para que os anjos sintam a alegria de louvar conosco também. Música Celeste, primeira estrofe, só as mulheres. Se une a nós. Do Jordão nas lindas praias me detenho a orar e com fervente prece estendo a mão. Ó, envia os teus anjos e deixa-me cantar sim a santa canção. Em forte borrasca que infunde pavor, não tenho temor se Jesus me guiar, pois a santa melodia envolveu-me de amor, junto ao coro dos anjos desejo cantar. Amém. Agora, para continuarmos a louvar ao nosso Deus, vamos entoar o hino 419, Bendita a hora de oração. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e vence o mal e toda a dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos maus, na provação, na dor maior, na tentação, entrei buscar ao meu Senhor, com zelo, fé e mais fervor. Vamos ouvir só a galeria. Bendita Amém. Podem cantar mais alto. Que leva a ser você
Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida aqui findar, com fé, amor, constante orar, e lá no céu, junto ao Senhor, será eterno meu louvor. Amém. Dos elementos da tribuna, o coro vai fazer parte agora para preparar o nosso coração para a palavra dessa manhã. O hino será projetado. Pai querido, estar mais alto dos céus, que o Teu nome seja exaltado neste local, Senhor, através das nossas vozes, através dos nossos corações e através da nossa mente, Senhor. Que nos possamos realmente abrir totalmente à influência do Teu Santo Espírito, para que tudo aquilo que seja feito, realizado ou dito, possa servir unicamente e somente para engrandecer e honrar o Teu Santo Nome. Que a mensagem que hoje vamos ouvir nos possa nos ajudar a crescer espiritualmente e a nos preparar
para a breve vinda de Jesus Cristo. É tudo quanto peço e agradeço, nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Para dar continuidade ao culto desta manhã, vamos cantar o hino 34. Quão grande és tu. Nesta hora, convido todos aqueles que puderem para ajoelhar para falarmos com Deus. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui à parte para hoje, de uma forma especial, nos encontrarmos contigo.
Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Criador do Universo. Tu és o que mantém todas as coisas em funcionamento. E também és o mesmo Deus que olha para cada um de nós como seres únicos e muito especiais. Ó Senhor, por tudo isto, nós rendemos graças e louvores ao Teu nome. Ó Senhor, muito obrigado também, tal como nós acabamos de cantar, porque Tu és realmente grande. És grande, Senhor, em sabedoria, em poder, e és grande, Senhor, o capaz de transformar aquilo que há a melhorar em nós. Ó Senhor, permite que cada um de nós possa dar-te espaço para que Tu possas trabalhar na vida de cada um. Ó Senhor, ajuda-nos nessa transformação. Senhor, que nós não olhemos para nós e possamos pensar quão bem estamos, mas possamos, Senhor, reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, dar-te graças, Senhor, também pelas vitórias que já tens feito nas nossas vidas e permitir-te, Senhor, que Tu possas transformar o nosso caráter, para que um dia, quando o Teu Filho voltar, nós possamos estar aptos para esse encontro. Nesta hora, Senhor, em que nos encontramos aqui de joelhos, nós queremos, Senhor, colocar nas Tuas mãos toda esta igreja que está aqui em Canelas. Senhor, que Tu possas ser com cada membro, com cada amigo que nos visita esta manhã, com aqueles, Senhor, que nós conhecemos muito bem e com aqueles que mal conhecemos, mas, Senhor, que Tu possas ser com cada um. E, Senhor, que Tu possas verdadeiramente ser o Senhor da vida de cada um de nós. Nesta hora, Senhor, também queremos colocar nas Tuas mãos todos aqueles queridos que não podem estar aqui esta manhã, por motivos que são válidos aos Teus olhos, Senhor, pela doença, se calhar, ao Senhor, que Tu os possas abençoar grandemente. E mesmo na luta com a doença, Senhor, que eles possam sentir, também Tu estás com eles. Ser, Senhor, também com os Seus cuidadores, anima-os, fortalece-os, Senhor, e que acima de tudo eles possam também sentir que são filhos do Rei do Universo. Toma esta igreja nas Tuas mãos, toma, Senhor, o pregador desta manhã nas Tuas mãos, que Tu possas abençoar grandemente o Sebastião, que Tu possas usá-lo nesta hora, Senhor, e tudo o que vai ser dito, tudo o que vai ser feito, possa ser de acordo com a Tua vontade. E que este culto que Te vamos prestar possa ser aperfeiçoado e aceito por Ti. Toma-nos nas Tuas mãos, Te peço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Continuamos com o culto desta manhã, agora, através dos dízimos que são do Senhor, das ofertas que são nossas, que o Senhor possa verdadeiramente abençoar também estes momentos. A oferta desta manhã destina-se à ADRA Portugal e todos nós temos a oportunidade de colaborar com esta instituição que nós tão bem conhecemos e assim hoje a oferta irá reverter a favor da ADRA Portugal, para que, à semelhança de Jesus, nós possamos ter uma voz ativa neste mundo de dificuldades, neste mundo de lutas. Nós vamos dar primeiro primazia às nossas crianças, depois então a toda a congregação, que o Senhor nos possa abençoar grandemente.
Vamos orar. Senhor, abençoa estes dízimos, estas ofertas. Abençoa também os doadores. É tudo que eu te peço em nome de Jesus. Tenho que passar isto aqui. E agora queria pedir a todas as crianças que viessem aqui para a frente para ouvirem uma história. Está bem? Ei, devagarinho, devagarinho. Ali, ó, anda para aqui. Vamos para ali, senão fica tapado. Mais para aqui para a frente. Vamos para aqui para a frente, todos para a frente. Psst. Vem mais para aqui para a frente, está bem? Vem mais para aqui, vamos atrás. Senão fica muito tapado. Está bem? Psst. Queridas, vamos para aqui. Anda mais para aqui. Olha, vou ficar aqui assim. Vamos para a família. Anda. Vamos para aqui. Tem que estar aqui. Olá. Estão tão longe. Anda para aqui. Anda. Isso. Põe aqui assim, olha. Também estou aqui no chão, olha. Vamos sentar aqui. Vocês sabem o que é um missionário, não sabem? Sabem? Está tudo caladinho, ninguém responde-me. Sabem o que é um missionário? Sabem? O apóstolo Paulo era um missionário. E ele foi a uma cidade que chamava-se Éfeso, foi lá falar sobre o nome de Deus, pregar a Jesus, que era o Salvador de toda a humanidade. Então, ele estava lá, e nessa cidade era um lugar onde havia muitos deuses, e um em especial era notado que era a deusa Diana. E elas, segundo a história que nos relata,
dizia que tinha caído um ídolo e que tinha lá uns símbolos, e havia muitos livros a explicar esses símbolos. Então havia muitos mágicos e muitos adivinhos, muitas pessoas que faziam coisas espetaculares, que as pessoas acreditavam que era o poder de Deus que estava ali a atuar. E o apóstolo Paulo, que estava lá a trabalhar, mostrando quem era Deus, diz que foi muito favorecido pela graça de Deus e que ele curava a muitas pessoas que tinham males e que tinham pessoas endemoniadas, sabem? E então acontece que havia lá 6 filhos de um judeu. Eles eram ambulantes, andavam, sabe que é uma pessoa ambulante? Andam de cidade a cidade a levar coisas ou a falar de alguém também. E então havia 6 pessoas que eram judeus e que também ouviam o apóstolo Paulo a fazer aquelas maravilhas. Ele fazia coisas tão extraordinárias que até tiravam dele lenços e aventais e levavam a pessoas que estavam com doenças e só aquilo era o suficiente, eles ficavam curados. Deus fazia uma obra extraordinária pelas mãos de Paulo. Então essas 6 pessoas queriam fazer as mesmas coisas. E então um dia foram à casa de uma pessoa que estava possessa. Sabe o que era possesso? Sabem o que é um possesso? Sabem? Sabem o que é uma pessoa possessa? Não sabem? É uma pessoa que tem um demónio dentro dela e faz coisas assim muito más. Às vezes até prejudicam-se a eles mesmos. E então eles foram visitar uma pessoa que estava possessa e fizeram assim: em nome de Jesus, deixa esse homem em paz. Sabe o que é que acontece? Essa pessoa que estava com um demónio disse assim: eu conheço Jesus e sei quem é o apóstolo Paulo, mas tu, quem és tu? Sabe o que é que aconteceu? Esse homem que estava com o demónio tinha uma força, agarrou. Eram 6, ele agarrou em 2, deu uma surra, tirou-lhes a roupa, pô-los cheios de feridas, e os outros todos fugiram, eles tiveram que fugir. Sabem porquê? Sabem qual é que foi a causa disto? Aqueles homens usaram o nome de Jesus sem o conhecerem e nem o amarem. Sabem que há grande perigo em usar o nome de Deus sem Deus los abençoar, nem estarem na presença de Deus as pessoas? Nós nunca podemos usar o nome de Deus sem termos uma ligação muito forte com Ele, porque o inimigo faz-nos o que também fez àquelas pessoas. Agora, vocês têm que ter muito respeito e muito cuidado quando falarem de Jesus a alguém. Em primeiro lugar, vocês têm que pedir para Jesus habitar no vosso coração. E só assim é que podem falar do nome de Deus a alguém. Correto? Está certo? A partir de agora vamos fazer isso assim? E não usar o nome de Deus em vão? Sim? Agora podem ir para os vossos lugares. Primeiramente quero desejar um feliz sábado a todos os irmãos. Realmente possamos todos sentir bem na casa de Deus. Quero agradecer imenso à Fátima pela meditação que trouxe. Já nem era preciso eu pregar, já disse quase tudo aquilo que eu vou dizer. Foi muito bom, muito obrigado. E foi uma história belíssima. Também quero agradecer ao coro pelo hino que nos apresentou, que nos preparou para o culto que vamos ter de seguida. O tema do culto de hoje, pedi ao Ricardo só para projetar, chama-se o terceiro mandamento no Sermão da Montanha. Ao refletir sobre o terceiro mandamento, eu posso dizer, irmãos, que a minha forma de orar, a minha forma de cantar e a minha forma de falar de Deus
mudou radicalmente. Até então, eu pensava que falar sobre Deus, orar sobre Deus e cantar sobre Deus era simples. Depois de ter estudado aprofundadamente o Sermão da Montanha, compreendi que se calhar muitos de nós não temos noção do que é cantar, orar e falar sobre Deus. Para começar, queria que me acompanhassem em Êxodo 27. É onde se encontra descrito o terceiro mandamento. Livro de Êxodo 20, capítulo 7. E diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nós vamos analisar esse versículo quase palavra a palavra, para nós entendermos verdadeiramente o que esse versículo nos quer ensinar. Primeiro vamos analisar a palavra, o nome. O que é que quer dizer o nome? O nome de alguém tem muito significado, pois o seu nome reflete a sua identidade. Por exemplo, na família real britânica, quando o príncipe Williams tinha as suas aventuras, colocava a família em alvoroço. Porquê? Porque a família tinha medo que o nome da família pudesse estar em causa. O mesmo acontece quando nós usamos o nome de Deus. O nome de Deus é uma revelação do seu caráter. O seu nome é uma indicação de quem Ele é. Com o seu nome vem a sua identidade. O nome é o reflexo de quem Ele é. Quando eu utilizo o nome de Deus, eu estou a dizer quem é Deus. Utilizo-o para o bem ou para o mal, eu estou a dizer quem é Deus. Queria que abrissem agora em Êxodo 33:19. Nós vamos ter vários versículos para analisar, e este é o segundo. Êxodo 33:19. E diz o seguinte: respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. É interessante que quando Moisés quis conhecer quem era Deus, Deus revelou a sua bondade, e Deus proclamou o seu nome como forma de revelar quem era. Já viram? É o que o versículo diz. Proclamarei o meu nome. Tanto é que várias vezes nós oramos em nome de Jesus. Oramos em nome de Deus. E quando fazemos, nós estamos a proclamar quem é Deus. Queria que abrissem agora em Salmos 99:3. Salmos 99, versículo 3. E diz o seguinte: lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Desculpa, enganei-me. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Em Salmos, o salmista diz que o nome de Deus é tremendo, é santo e grande. Será que nós já tínhamos pensado nisto? Quando nós oramos em nome de Deus? Que o nome de Deus é santo, tremendo e grande. Será que nós já tínhamos pensado nisso quando cantamos? Será que nós já tínhamos pensado nisso quando falamos sobre Deus?
nas nossas conversas banais? Será que nós refletimos verdadeiramente o que é o nome de Deus? O nosso Deus é o único Deus que se assume como Deus Criador e como o único Deus. Já pensaram nisto? O nosso Deus é o único que se diz: eu sou o único Deus. Mais nenhum dos outros deuses que nós conhecemos fazem isso. Já tínhamos pensado nisso nós também? Neste mandamento, fala-nos sobre o nome de Deus e diz-nos para termos muito cuidado com a forma como fazemos, pois podemos fazê-lo erradamente. Nunca nos esqueçamos que nos céus existem milhares de anjos a servir e a adorar a Deus. E nós, por vezes, nas nossas orações, músicas e sermões, fazemos de um modo muito descuidado. Quando nós vemos a revelação do Apocalipse, da forma como os anjos oram a Deus, comparado com a forma como nós, por vezes, adoramos a Deus nas nossas orações, nas nossas conversas e na forma como cantamos, não tem nada a ver. Várias vezes há a entender que nós nem sabemos quem é Deus. Vamos analisar agora outro aspecto. Vamos analisar o que quer dizer não tomarás. O que quer dizer a palavra não tomar? Quando nascemos, ficamos com o nome, com o apelido. O meu apelido, por exemplo, é Carvalho. Várias vezes na nossa vida já ouvimos aquela pessoa dizer o seguinte: aquela pessoa arruinou o meu bom nome. Já ouvimos várias vezes dizer isso. O mesmo acontece quando eu falo em nome de Deus e a minha vida não reflete o que eu acredito. Eu estou a arruinar o nome de Deus. Porque se eu sou filho de Deus, eu tenho que viver como filho de Deus. Eu tenho de compreender isto. Queria que abrissem, para entendermos melhor isso, queria que abrissem agora em João 1,12. O apóstolo João 1,12. E vamos entender melhor essa ideia que estou a transmitir. E diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Já tinham entendido isso? Já tinham reparado nisso? Nós somos filhos de Deus porque cremos no nome de Deus. E como filhos de Deus, nós temos de orar, falar e cantar de modo que realmente refletamos esse nome. E várias vezes nos esquecemos disso quando oramos, quando falamos e quando cantamos. Não é verdade? Várias vezes esquecemos de quem é Deus e que somos seus filhos. Quando tomamos o nome de Deus, é suposto que as nossas vidas reflitam tudo aquilo que esse nome representa. Utilizar o nome de Deus e viver de uma forma contrária às Escrituras é profanar o nome de Deus. Utilizar o nome de Deus e viver de uma forma contrária às Escrituras é profanar o nome de Deus. Não há meio termo, irmãos. Ou eu vivo de acordo com as Escrituras, se eu não viver e disser que eu sou filho de Deus, eu estou a profanar o nome de Deus. E Mahatma Gandhi disse o seguinte uma vez: eu me tornaria cristão se não fosse por culpa dos cristãos. A razão por que muitas das nossas igrejas não crescem é que nós ainda não compreendemos perfeitamente o que é o nome de Deus. E a nossa vida não reflete aquilo que nós acreditamos. Por essa razão, não só Mahatma Gandhi, mas muitos outros dizem: eu não me torno
porque eu não vejo diferença. E a diferença está na minha compreensão de quem é Deus. Vamos analisar agora outro aspecto, que é em vão. Queria que abrissem, se faz favor, agora em Salmos 60, 11. Salmos 60, 11. E vamos ver o que é quer dizer a palavra vão. Diz o seguinte: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. A palavra vão aqui quer dizer inútil. Vamos ver outro texto. Queria que abrissem agora em Isaías 1:13. Vamos ver outra citação onde aparece a palavra vão. Diz o seguinte: não continueis a trazer ofertas vãs, ofertas sem significado, ofertas descuidadas, ofertas perdendo a noção daquilo que está a fazer. Se nós fizermos um resumo, temos o seguinte: o versículo era: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. E se nós trocarmos aquilo que aprendemos, vemos: não utilizarás o nome do Senhor teu Deus, que é santo e tremendo, de uma forma leviana, descuidada ou inútil, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. O Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Nós falamos muito na primeira parte do versículo. Nós agora iremos analisar a segunda parte, para nós entendermos até que ponto, aonde é que vai essa parte do não terá por inocente. O que é que Deus nos quer dizer com isso? Esse versículo quer dizer o uso do nome de Deus em profanação, através de cartoons ou de alguns humoristas que nós encontramos na nossa sociedade, que estão sempre a gozar o nome de Deus. Nós não devíamos, de modo algum, permitir que isto acontecesse. Nós não devemos condescender com pessoas que profanam o nome de Deus. Não podemos. Porque se alguém falar mal de algum amigo, eu também vou criticá-lo. Muito mais falando mal de Deus. Eu não posso condescender com isso. Segundo aspecto, em conversas banais, em hinos, quando na realidade não estamos a pensar no que estamos a cantar. Inclui a repetição nas orações, em que usamos o nome de Deus, mas não estamos a pensar no que estamos a dizer verdadeiramente. Clamar pelo nome de Deus e a nossa vida nega a sua presença. Por exemplo, ai Jesus. Todos esses aspectos, se nós o fazemos, estamos a invocar o nome de Deus em vão. E digo-vos, irmãos, é muito fácil. Se nós refletimos verdadeiramente na nossa vida pessoal, nós vamos ver que várias vezes no nosso dia-a-dia, se calhar estamos a transgredir o terceiro mandamento. Não invocar o nome de Deus em vão. Não vamos continuar. Só queria dar uma chega. Queria que abrissem em Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. E diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Aqueles cartoons que nós vemos, aqueles humoristas que nós vemos a gozar com Deus, se estas pessoas não se arrependerem, a Bíblia diz: de Deus não se goza.
não pensam que essas pessoas vão ficar impunes por gozar de Deus, de modo algum. Deus é um Deus misericordioso e quer nos salvar a todos. Mas vai chegar a um ponto que Deus não vai poder salvar, porque o tempo da graça fechou. E não pensem, irmãos, que por nós andarmos na igreja, a nossa vida tem de ser totalmente transformada. Totalmente. E quando virem alguém acusado de Deus, se não quiserem repreender a pessoa, orem pela pessoa, para que Deus possa ter misericórdia dela e ela possa ser salva. E possa compreender que aquilo que está a fazer é totalmente errado. Porque a Bíblia diz: quem zomba de Deus irá semear algo em troca depois. Depois de ver um filme, um jogo de futebol ou uma novela, e eu for orar, a minha mente jamais estará preparada para falar com Deus. E várias vezes nós caímos neste erro. Nós vemos filmes, nós vemos novelas, vemos futebol, e não temos uma preparação prévia para falarmos com Deus. E nós estamos a orar a Deus, e todas essas imagens estão na nossa mente. E sabem o que acontece? A nossa oração é uma oração vã. Sabem porquê? Porque não nos preparamos para estar com Deus. Se nós realmente continuarmos a perder tempo com essas coisas, antes de orarem, leiam um versículo, ouçam um hino, para que realmente a vossa mente se possa preparar para que quando forem estar com Deus, possa ser um momento especial. Deus é um Deus santo. E Ele quer se relacionar de uma forma muito especial connosco. Mas é necessário que eu também me prepare para estar nesse relacionamento especial. Porque se eu não me preparar, o que vai acontecer? A minha vida vai morrer. Sabem porquê? Porque será tudo vão. Ellen White disse o seguinte sobre este aspecto: este mandamento veda-nos o uso do nome de Deus de maneira leviana ou descuidada, sem atender o seu terrível significado, pela precipitada menção de Deus na conversação comum, pelos apelos a Ele feitos em assuntos triviais e pela frequente e impensada repetição do seu nome, nós o desonramos. Santo e tremendo é o seu nome. Salmos 111, 9. Todos devem meditar em sua majestade, pureza e santidade, para que o coração possa impressionar-se com uma intuição de seu exaltado caráter, e seu santo nome deve ser pronunciado com reverência e solenidade. Unicamente o Pai e o Filho devem ser exaltados. Devemos ter uma preparação prévia quando formos falar com Deus, para que realmente o seu nome seja reverenciado e exaltado através das nossas vidas. Porque esse é o nosso objetivo. Só mais uma chega que eu queria dar. Existe um ditado popular que se diz: cantar é orar duas vezes. Esta frase não tem fundamento bíblico nenhum. Nem ela não vai te falar sobre isto. Cantar não é orar duas vezes. Ela não vai te refere que muitos hinos podem ser orações, mas não é a mesma coisa. Orar é orar. Cantar é cantar. É verdade que nós, através do canto, podemos louvar a Deus. E amém por isso. Mas orar é um momento especial. Não confundamos as coisas. São coisas diferentes. Orar é uma entrega pessoal a Deus. E a oração deve ter um momento prévio, para que realmente possa ser algo único da nossa relação com Deus. Temos de parar para refletir nas nossas orações de manhã, à noite e mesmo ao meio-dia. Outro aspecto que eu queria falar é o seguinte: há uma música que nós cantamos na igreja que eu sei que os irmãos gostam muito, que é a música Tudo Entregarei. Eu normalmente nunca canto essa música. Eu fico a orar na música. Vou dizer porquê, irmãos. Porque eu tenho noção que ainda não entreguei tudo. E estar a cantar a música Tudo Entregarei, e se Deus me pedir para entregar tudo e não entrego, estou a ser incoerente. Por isso eu oro a Deus, porque me ajude a entregar tudo. Nós temos que começar a ter noção do que estamos a fazer dentro da igreja, irmãos.
Nós não podemos cantar só por cantar. Eu não posso orar só por orar. Eu tenho que ter noção do que estou a dizer. Se eu estou a dizer a Deus que estou a entregar tudo, sabem o que quer dizer isto? Se Deus me pedir a mim para vender o meu carro e dar o dinheiro para a causa, eu estou a dizer, eu dou, Senhor. É o que eu estou a dizer. Eu não sei quantos irmãos estariam disponíveis para fazer isso. Quando eu estou a dizer que tudo entregarei, eu estou a dizer que vou pegar na minha casa, se Deus me pedir, vou vendê-la e vou pegar no dinheiro todo dela e vou dar para a causa. Vou pegar em todo o dinheiro da minha conta bancária e vou dar para a causa. Será que estamos disponíveis mesmo para entregar tudo? Ou nós estamos a cantar só por cantar? Isto é falta de coerência, irmãos. Nós temos que começar a ter noção do que é cantar para Deus, do que é orar para Deus e do que é falar sobre Deus. Eu não posso tornar as coisas banais do meu relacionamento. Se eu estou a cantar um hino e digo que tudo entregarei, então eu tenho que estar disponível para entregar tudo. E nós, por vezes, ao sábado à tarde já nem aparecemos. Como é que vamos entregar tudo? Quando pedem para cantar este hino, eu fico em oração pedindo a Deus, ajuda-me, Senhor, a entregar-me totalmente a Ti. Porque eu ainda não consigo entregar tudo. E muitos outros hinos que nós temos de parar para refletir, irmãos. Com Deus tem de ser algo sincero, honesto e verdadeiro. Não pode ser o normal, não, tem de ser algo verdadeiro mesmo. Eu não posso cantar algo que na realidade não estou disposto a fazer. E se não estou disposto a fazer num hino, eu tenho que orar a Deus para que Ele me ajude a colocar isso na minha vida. Estão a entender, irmãos? Isso é sinceridade. Sinceridade com Deus. Nós temos que ser sinceros com Deus. Muito sinceros com Deus. Não podemos andar aqui a brincar, irmãos, sobre estes assuntos. Vamos agora analisar este mandamento à luz do verdadeiro profeta e do falso profeta. E vamos ver isto no Velho Testamento. Queria que abrissem, se faz favor, em Deuteronômio 18:20. E o mesmo acontece quando canta o hino Breve Jesus voltará. Nós cantamos o hino dentro da igreja e parece que estamos num funeral. Não temos vivência nenhuma. Não há alegria que Jesus vai voltar. Falta-nos vivência, irmãos. Muita vivência. Nós temos que começar a refletir verdadeiramente naquilo que andamos a fazer dentro da igreja, irmãos. Nós temos que refletir naquilo que cantamos, naquilo que oramos e naquilo que falamos. Eu tenho noção que quando oro a Deus a pedir humildade e paciência, Deus vai-me pôr muitas provações para ter humildade e paciência. Mas eu tenho noção disso. Nós temos de ter noção daquilo que estamos a fazer, irmãos. Não tornem as coisas banais com Deus. Não tornem banais. Sabem porquê? Porque quando vier o fim, nós vamos desistir. Nós vamos desistir quando vier o fim. Se as coisas estiverem banais. Tem de ser algo real, algo concreto, algo alimentar verdadeiramente da minha relação com Deus. Vamos continuar. Deuteronômio 18:20. Diz o seguinte: porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Um falso profeta é aquele que fala em nome de Deus, mas não foi enviado por Deus. Fiquem com essa ideia. Vamos ler outro versículo, Jeremias 14:14. Em Jeremias 14:14 diz o seguinte: disse-me o Senhor, só vou deixar que todos cheguem. Jeremias 14:14 disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem nem lhes falei, visão falsa, adivinhações, vaidade
e o engano no seu íntimo são o que eles profetizam. Um falso profeta não é enviado por Deus, fala só vaidades e não diz nada coerente. Isto é um falso profeta. Fiquem com essa ideia que, amigos e irmãos, já vão perceber aonde eu quero chegar. Será que é correto afirmar que um falso profeta pronuncia o nome de Deus em vão? Claro que sim. Um falso profeta está a pronunciar constantemente o nome de Deus em vão. E agora a pergunta é, como é que eu sei o que é um verdadeiro profeta e um falso profeta? Como é que eu sei que uma pessoa está a falar em nome de Deus ou não está a falar em nome de Deus? Vamos agora ao Sermão da Montanha. E daí vem o título da pregação. Mateus 7, 15 a 20. E tanto é que o subtítulo diz mesmo os falsos profetas. Mateus 15 a 20. Mateus 7, 15 a 20. Todos chegaram? Vamos ler. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos nós conhecemos se alguém é um verdadeiro profeta ou um falso profeta. O verdadeiro profeta utiliza o nome de Deus para glorificá-lo. Recebe uma mensagem de Deus, conhece a Deus e possui um relacionamento com Ele. Nunca pronuncia o nome de Deus em vão. Um falso profeta, o seu eu clama por adoração. Pensa que recebeu uma mensagem de Deus e fala como se tivesse recebido. Não conhece a Deus e o seu relacionamento com Deus é falso. Pronuncia o nome de Deus em vão. Verdadeiro profeta e falso profeta. A pergunta é, o que é que isso tem a ver com não invocar o nome de Deus em vão? E o que é que isto tem a ver com o terceiro mandamento? Vamos agora ver isso. Vamos continuar a leitura de Mateus 7, 21 a 23. E os irmãos vão entender aonde queremos chegar. E diz o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E depois continua: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demónios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ellen White, sobre este texto, diz o seguinte, em Parábolas de Jesus, página 142, a prova da sinceridade não está nas palavras, mas nos atos. Vou repetir. Ellen White, sobre esse texto que acabamos de ler, diz o seguinte, a prova da sinceridade não está nas palavras, mas nos atos. Este texto está-nos a falar sobre sinceridade com Deus. Sinceridade. Não se esqueçam disto. Sinceridade com Deus. Mas vamos continuar. No versículo 21, diz o seguinte, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Será que nós já tínhamos feito nisto? Para eu dizer Senhor, Senhor, quer dizer que tenho um relacionamento com Deus. Como é que é possível eu ter um relacionamento com Deus e Deus me dizer, eu não te conheço? Parece um contrassenso. Será possível eu orar a Deus e no fim Deus dizer-me a mim que não me conhece? Será que é possível eu orar a Deus, cantar sobre Deus, falar sobre Deus e no fim Deus me dizer, eu não te conheço, Sebastião?
Será que é possível isso? A Bíblia diz que é possível. E isso foi o que assustou a minha vida. Como é que é possível isto? E é isso que vamos agora analisar no versículo 22, que diz o seguinte: muitos naquele dia, que é no dia do julgamento, hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome, e em Teu nome não temos expelido demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Estas pessoas estavam a usar o nome de Deus para expelir demónios, para fazer milagres e para profetizar. E a pergunta é: como é que é possível que Deus diga que não os conhece? Parece um contrassenso. Está-nos a faltar aqui alguma ligação. Queria que me acompanhassem agora em Lucas 10, 20 e vamos à resposta. Lucas 10, 20. E diz o seguinte: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, mas sim porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Alegrai-vos, não porque os espíritos vos obedecem, mas porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Aquelas pessoas estavam muito contentes dos espíritos obedecerem, de fazerem milagres ou de profetizarem. Mas Jesus disse: não se alegrem com isso. Alegrem-se sim, do vosso nome está escrito no livro dos céus. E essa é que devia ser a nossa oração diária. Que o meu nome possa estar escrito no livro dos céus. Porque isso é que conta. No fim, é o que conta. Porque usar o nome de Deus para expulsar demónios, para fazer milagres e tudo mais, pode ser importante. Mas se o meu nome não estiver escrito no céu, de nada adianta. Vamos voltar outra vez a Mateus 7. E vamos continuar o versículo 23. E diz Mateus 7, 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Nem todos quantos professam o seu nome lhe usam a insigniação de Cristo. Ela não vai ter muito taxativa nesse aspecto. Nem todos quantos professam o nome de Deus e usam a insígnia são de Cristo. Depois continua: muitos que ensinaram em meu nome, disse Jesus, serão afinal achados em falta. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demónios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós praticais iniquidade. Por que é que Jesus diz: nunca vos conheci? Se falavam de Deus, como é que Deus não os conhece? Está-nos a escapar a algum ponto. Alguma coisa não está a fazer sentido. Como é que é possível eu falar de Deus e Deus me dizer a mim que não conhece? Parece um contrassenso. Falta-nos alguma coisa aqui. Queria que me acompanhassem em Mateus 25. Vamos à parábola das 10 virgens. Mateus 25. A parábola das 10 virgens vai nos dar a resposta. Mateus 25, 11 e 12. E diz o seguinte: mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. É a mesma expressão. É a mesma expressão que Deus utiliza em Mateus 7, é a mesma expressão que ele utiliza em Mateus 25. Não vos conheço. A pergunta é: como é que é possível que alguém que está a aguardar a segunda volta de Jesus, como é que é possível que alguém que vem à igreja, Deus diga que não o conhece? Está-nos a faltar alguma coisa.
As 10 virgens nécias estavam a aguardar a volta de Jesus e Deus diz: não vos conheço. Como é que é possível? O terceiro mandamento fala sobre sinceridade. Sinceridade na minha adoração a Deus. Ela não é o seguinte: pessoas há que acreditam estarem corretas quando estão erradas, ao passo que pretendem ter a Cristo como por seu Senhor e professam fazer grandes obras em seu nome, são obreiras da iniquidade. Lisonjeiam com sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. A obediência é a prova do discipulado. É a observância dos mandamentos que prova a sinceridade de nossas profissões de amor. Quando a doutrina que aceitamos mata o coração o pecado, purifica a alma da contaminação, dá frutos para a santidade, podemos saber que é a verdade de Deus. A observância dos mandamentos é a observância dos mandamentos que prova a sinceridade das nossas profissões de amor. Sinceridade. Este aspecto é muito importante na nossa relação com Deus. Sinceridade. E ela não vai ter outro texto. Mas Cristo diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E depois continua. Em relação a esse texto, é seguido: não há apelo, não há apelo. Passou o tempo para isto. Foi pronunciada a irrevogável sentença. Eles são excluídos do céu por sua própria inaptidão para nele habitar. Estas pessoas são excluídas do céu porque nunca se prepararam para habitar no céu, aqui na terra. Depois continua: por meio do plano da redenção, Deus providenciou meios para subjugar todo traço pecaminoso e resistir a toda tentação, por forte que seja. Gosto muito desse contexto. Deus providenciou meios para eu ser perfeito. Porque Ele diz: Deus providenciou meios para subjugar todo o traço pecaminoso. Não há nenhum traço pecaminoso que Deus não tenha poder para mudar na minha vida. Todo o traço Ele pode mudá-lo, se eu me subjugar à sua vontade. Lembrem-se disso, irmãos. Tudo na minha vida pode ser transformado se eu me subjugar totalmente à vontade de Deus. Mas vamos continuar. A razão pela qual Jesus vira-se para estes cristãos e diz que não os conhece é que toda a sua vida usaram o nome de Deus em vão. A razão pela qual Deus diz àqueles cristãos: eu nunca vos conheci, é porque toda a sua vida nunca foram verdadeiramente sinceros com Deus. Sinceridade, irmãos. É isso que Deus quer. Deus só quer que eu seja verdadeiramente sincero com Ele. A sinceridade vai fazer a diferença quando vier o tempo do fim. Porque é na sinceridade que eu vou alicerçar a minha fé em Deus. Não é naquilo que é suposto. É na minha relação sincera com Deus. Lembrem-se disto. Quando o seu relacionamento com Deus foi sempre leviano e descuidado, até que ponto o meu relacionamento com Deus é autêntico, sincero e verdadeiro? Até que ponto é mesmo verdadeiro o meu relacionamento com Deus? Tem que ser verdadeiro, irmãos. Porque se não for verdadeiro, Deus vai me dizer: eu não te conheço, Sebastião. Eu não te conheço. E eu posso ter pregado 200 vezes aqui à frente. Posso ter cantado muitas vezes. Posso ter andado 40 anos dentro da igreja e Deus me dizer na sua vinda: eu não te conheço. Porque eu não fui sincero com Ele. Sinceridade, irmãos. É essencial isso na nossa relação. Eu não posso viver uma vida dupla. Eu tenho que ser sincero com Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
E aquilo que aprendemos foi: não utilizarás o nome do Senhor teu Deus, que é santo e tremendo, de uma forma leviana, descuidada ou inútil. Porque o Senhor te dirá: nunca te conheci, porque tomaste o meu nome em vão. Se eu não for sincero com Deus, quando Jesus voltar, Ele vai me dizer: eu não te conheço, Sebastião. Não há meio termo, irmãos. Ouçam com atenção, não há meio termo. Ou eu sou o verdadeiro caminho cristão, ou então Deus vai me dizer: eu não te conheço. E Deus não diz que não te conhece por não saber quem eu sou. Porque eu não sei quem Ele é. A questão é essa. Porque eu não sei quem é Deus. Eu não posso cantar tudo entregarei se na realidade não estou disposto a cantar tudo. Não estou a ser honesto, estou a ser incoerente, irmãos. Nós temos que orar e temos que refletir naquilo que fazemos. Os tempos estão-se a aproximar. Tendo em conta o tempo que está a acontecer, neste momento, devíamos estar muito mais consagrados a Deus. Mas muito mais consagrados a Deus. E continuamos nas mesmas lutas diárias. Não há transformação nenhuma. Sabem porquê? Porque não somos sinceros com Deus. Continuamos a achar que a nossa vida está bem da forma como está, quando na realidade não está nada bem. Não está. Nós temos de ser transformados pelo poder de Cristo. Pelo seu sangue nós podemos ser perfeitos, irmãos. Vamos continuar, para terminarmos. Queria que abrissem agora em Jeremias 29:13. Vamos agora ver como é que eu posso ser sincero com Deus. Jeremias 29:13. E diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabem o que está a falar esse texto? Sinceridade. Buscar de todo o meu coração, totalmente sincero a Deus. Quando eu buscar-me a Deus sinceramente, Deus diz que eu vou encontrá-lo. Se eu não buscar sinceramente, eu vou continuar a viver uma vida a meio gás. E agora o texto queria que abrissem, se faz favor, em Josué 24:14. Josué 24:14. E diz o seguinte, para todos chegarem lá, Josué 24:14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, além de Eufrates, e no rio, e servi ao Senhor. Servi ao Senhor com integridade. Servi ao Senhor com fidelidade. Honestos, sinceros com Deus. Quando nós fizermos isso, a nossa vida vai ser totalmente transformada. Irmãos, repita a mesma palavra. Sinceridade com Deus. Nós temos que ser sinceros com Deus. É muito importante nós percebermos isto. Agora queria que abrissem o último texto bíblico, Mateus 25:34. Mateus 25:34. Mateus 25:34 diz o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta é a bem-aventurança que deve raiar o nosso coração diariamente. Vinde, benditos do meu Pai, e possuí por herança a terra que vos está prometida. É isso que Deus quer. É essa bem-aventurança que Deus quer que a gente viva diariamente. E essa bem-aventurança está ao alcance de cada um de nós.
de cada um de nós que está aqui presente, esta bem-aventurança está ao nosso alcance. Agora só depende da minha consagração diária e da minha sinceridade com Deus. Deus não quer dizer, nunca vos conheci. Deus quer nos dizer, vinde benditos meu Pai e possuí por herança a terra que vos está prometida. Esta é a frase que Deus quer dizer, esta é a frase que Deus quer que soe aos nossos ouvidos. Só que isso só vai depender da minha consagração diária. Deus já fez tudo o que era necessário para me salvar. Eu é que tenho que fazer a diferença no meu relacionamento com Deus. E hoje é o dia, irmãos, de fazer essa diferença. Não deixem para amanhã a oportunidade de se consagrarem verdadeiramente a Deus. Que a nossa oração diária possa ser: sonda, meu Deus, para que eu seja genuíno no modo como te louvo e como te oro. Que eu seja genuíno, sincero, no modo como te louvo e no modo como te oro. Para terminarmos, antes de cantar o último hino, eu queria pedir aos irmãos o seguinte: neste momento, cada um individualmente vai se ajoelhar e vai pedir a Deus que o ajude a ser verdadeiramente sincero na sua relação com Deus. Vamos orar de joelhos, cada um individualmente, e vamos orar para que Deus nos ajude a sermos genuínos na nossa relação com Deus. Porque se nós formos genuínos na nossa relação com Deus, acreditem que a promessa de Mateus 25:34 vai se cumprir na vida de cada um de nós. Amém. Diante desta mensagem que hoje Deus nos trouxe até nós, possamos realmente pedir ao Senhor que sejamos transparentes como as crianças e possamos assim neste dia honrar o nome do Senhor ainda durante o tempo que Deus nos dá. Mas antes disso, vamos suplicar ao Senhor: sonda-me, ó Deus, com o hino 398, para que revele tudo o que há dentro de nós e tire o que é mau e nos faça realmente seus filhos verdadeiros. Amém.
Pai querido, que estás mais alto dos céus, devemos suplicar, Senhor, que realmente nos venhas sondar o nosso coração e que venhas limpar todo o mal que existe nele, Senhor. Ajuda-nos a sermos totalmente sinceros e honestos contigo, no modo como te adoramos, como te louvamos e como falamos de ti, Senhor. Porque nós queremos fazer parte daqueles que um dia vão estar contigo lá em cima, Senhor. E ajuda-nos com o teu poder e que nós possamos deixar-nos ser totalmente transformados por ti, para que a nossa vida possa ser semelhante à tua e um dia todos juntos estamos contigo lá no céu, Senhor. Vem-nos guardar e vem-nos proteger. É tudo quanto peço e agradeço nos méritos de Cristo. Amém, Senhor.